Começou a nossa gravação. Então, sejam todos bem-vindos à nossa aula sobre o desenvolvimento histórico e todas as noções que compreendem a noção de direito natural, né? Então, a nossa aula vai abordar aí, a partir da perspectiva de um autor chamado Carlos Galvez, que faz uma abordagem mais histórica para nos ajudar a compreender o que nós falamos sobre direito natural. Então, em princípio, quando a gente fala de direito natural, nós estamos falando, obviamente, de uma perspectiva filosófica, né? Uma abstração, né? Um componente ético, um componente que serve, né, ou que tentou servir de parâmetro para o exercício pragmático real do direito, né? Nós estamos falando do dever ser e do ser dentro da dicotomia do direito. Falar de direito natural, muitas pessoas tentam, digamos assim, encurtar a discussão ou colocar tudo dentro de uma caixinha chamada direito natural e direito divino. Isso não tem nada a ver. Se você colocar isso na prova para mim, você vai tomar 0, né? Quando eu falo de direito natural, eu estou falando sobre uma perspectiva, né, filosófica que tem 2.600 anos de história. Então, ao longo desses 2.600 anos, nós tivemos ontem a perspectiva da Igreja sobre direito natural, né, a tentativa ali de Santo Agostinho, de Tomás de Aquino. Isso é apenas uma delas, uma das noções que dizem respeito à noção de direito natural, né? E nós vamos verificar o surgimento, o desenvolvimento dessa noção, a queda dessa noção. Lamento dizer, mas não vamos tratar aqui hoje da queda, né, de uma noção que é basicamente, se a gente puder entender, ela passa por um apogeu e um declínio, e depois nós vamos tratar, depois do nazismo, né, mais recentemente, aí, lembrando o nazismo, de uma espécie de uma tentativa de retomada. Então, são esses vários momentos, eu preciso que vocês prestem bastante atenção, vão fazendo aí os pontuamentos. Quem quiser interromper, fique à vontade, né? Então, nós temos 2.600 anos de história da noção de direito natural, né? Nós podemos dividir em 4 ou 3, né? Alguns estudiosos usam 4, eu acho que 3 é suficiente, né? Mas esse autor ele fala de 4. Então, preste atenção. O primeiro momento do direito natural é no mundo antigo, né, em que nós temos ali a experiência grega e também romana. O segundo momento do direito natural é quando nós falamos da experiência do mundo medieval ou da cristandade, né? Então, o terceiro momento seria do mundo moderno, e eu gosto de parar por aqui, né, a experiência moderna, mas tem gente que fala no mundo contemporâneo. Na verdade, aí é uma tentativa de recuperar uma noção que no mundo moderno ela já foi, como a gente vai ver, com os autores, e principalmente com o positivista, né, o normativista Kelsen. Não sei se vocês já estudaram sobre ele, mas nós vamos estudar um pouquinho. Essa noção está sepultada, tá? Aí você vai perguntar assim, professor, por que você vai dar aula de uma coisa que é sepultada? A gente tem que saber todo o desenvolvimento, né, de uma noção que foi bastante importante. Então vamos lá, a partir da primeira noção, o direito natural no mundo antigo, né? Nós tivemos, numa das nossas primeiras aulas, só para vocês lembrarem, a noção de direito natural trabalhada dentro da tragédia Antígona, né? Ali nós temos uma obra de ficção, mas que coloca muito bem, né, o conflito entre a lei posta, colocada
por Creonte, a proibição de sepultar uma pessoa, né? E o conflito entre a lei, digamos assim, inspirada, né, numa visão, numa cosmovisão racional, universal, ou divina, se você preferir, né? Tem gente que fala divina, mas ali no meio dos gregos é uma ideia de uma razão universal, de uma natureza universal. Então, Creonte põe uma lei e Antígona vai criticar essa lei, chamá-la de injusta, e vai dizer que esta lei contrastaria com a lei maior que vem e que é inspirada pela natureza, né? Porque, de algum modo, né, essa inspiração transcendental vem de uma justiça que está e mora junto de Zeus. Por isso que muitas das vezes as pessoas acabam confundindo direito natural com direito divino, né? Aqui é a gente não perder tempo, o que era na cabeça dos gregos essa ideia. Mas, para facilitar, vamos falar de um direito superior transcendental, de uma justiça, né? E essa justiça prega a vida, essa justiça prega o direito de sepultar os mortos. Essa justiça, né? Como Hesíodo vai dizer lá na Teogonia, os Trabalhos, né? É outro autor literário, né? Essa justiça, ela vem de onde? Os gregos, quando falam de justiça, inicialmente os filósofos, eles não tinham, vocês viram lá naquelas primeiras aulas, eles não tinham a lei posta, escrita, né? Até porque a escrita, ela é uma invenção nova da humanidade, ela tem 4.000 anos. Então, como não havia, a escrita demorou a surgir na história da humanidade, antes da lei escrita, existia a lei que alguém ia lá e falava, olha, a partir de hoje eu mando e eu estou dizendo que a partir de agora ninguém pode cobiçar a mulher do próximo. Isso entrou, né, dentro dos 10 mandamentos, mas a partir do momento que o povo judeu escrevia. Mas antes disso, alguém deve ter falado, poxa, não é possível mexer com a mulher do próximo. Então, essas leis eram consideradas pelos antigos, né? Aonde que está a origem da justiça? Ah, a justiça vem de Deus. A justiça é Temis, que é filha da Gaia, né? Lá na mitologia grega, né? O direito existe, né? Muito antes da humanidade, porque Deus é a justiça, os deuses querem a ordem. Então, muitos autores no mundo antigo, principalmente na Grécia, eles falavam de uma justiça superior àquela que é humana. E é natural a gente falar isso porque todo direito, seja o direito dos gregos, o direito da Idade Média, o direito que é feito aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na China, todo direito como fenômeno humano está propenso a vir entrelaçado de todas as limitações, de todas as falhas, de todos os problemas, né? Como eu faço muita interlocução, existe hoje, né? Existe hoje aqui no Brasil, nos Estados Unidos, uma controvérsia jurídica, né? Os presidentes querem abrir as economias, pressionados pelos empresários. O Trump está dizendo lá nos O Estados chá de Unidos. camomila. Olá, vamos O lá. chá. Fecha o seu áudio aí, por gentileza, para você tomar o seu chá aí. Então, os presidentes querem reabrir as economias e os governadores não querem abrir. A gente sabe que isso é uma luta política, né? Aqui no Brasil é a mesma coisa. Dória, Witzel estão brigando com o Bolsonaro. Por quê? Eles querem pegar carona e chegar lá na eleição presidencial fortalecidos. Então, quem vencer essa batalha vai ganhar a presidência. Aqui eu não estou entrando quem está certo, quem está errado, se fecha, se abre, não me interessa isso. Eu estou dizendo que o direito, ele traz consigo todas as limitações dos seres humanos, todas as brigas políticas, todos os interesses. Vimos ontem na igreja, né? O direito na Idade Média. Então, como fato antropológico e humano, o direito que é escrito, né? O direito dos homens, o direito positivado, ele é sempre carregado, né, de todas as suas dificuldades. Então, sempre houve uma contestação ao direito posto.
porque é a única forma que eu tenho é de contestar. Não, eu não concordo com a lei que fechou o comércio, porque eu sou comerciante, eu estou ficando prejudicado. Totalmente plausível, né? E aí alguém pode dizer, mas essa lei, não gostei dessa lei. Eu vou buscar uma fundamentação metafísica no panteão, nos deuses, no terreiro de macumba. Você vai buscar onde você estiver. Então, sempre houve o conflito entre o direito posto e o direito inspirado, vindo da justiça, dos deuses, da lei suprema, da natureza, da razão. Então, nesse primeiro momento, isso está perfeitamente tipificado nos autores gregos, na literatura grega, com Hesíodo, com Sófocles, né? Isso está totalmente tipificado, porque boa parte dos filósofos gregos, eles vão falar da justiça de maneira muito abstrata, né? Pitágoras, o próprio Sócrates, né? Anaximandro, Platão, né? A exceção dos sofistas, né? Lembram da aula? Os sofistas eram muito críticos, eles não se baseavam em religião para fundamentar suas ideias. Então, os únicos que vão ser, digamos assim, realistas, que direito só existe aquele que está escrito. Bem ou mal é aquele que existe. Você falar que existe outro, você está acreditando, né? Que bom que você acredita, né? Mas você vai para o inferno também, acreditando sim ou não, né? Então, você acreditar não quer dizer nada. Os sofistas, eles eram os únicos que falavam que direito é a realidade, é aquilo que está colocado. Então, no caso deles, eles não tinham essa concepção. Mas todos os demais filósofos, Platão, Sócrates, acreditavam na justiça, acreditavam que a justiça estava junto dos deuses, que não é possível, né? A justiça tem que dar a todos os homens aquilo que cada um tem de direito. Tudo isso são fundamentações filosóficas. Tudo isso é uma concepção de que, para fazer uma lei, aonde que um governante, um imperador tem que se inspirar? Ele se inspira numa fundamentação filosófica. No caso da Grécia, ele se inspira numa fundamentação ética. Um pouquinho mais adiante, como nós vimos no estoicismo, lá no caso da experiência romana. Continua a ideia de direito natural, continua a concepção de que tem que haver uma fundamentação para o direito, senão ele vai ser injustiça, né? Ele vai ser violência. Nesse ponto, é muito interessante, né? Essa concepção de direito natural, ela é muito válida, porque ela acaba servindo como um parâmetro, né? Então, assim, a justiça tem que se fundamentar em alguma coisa. E aí, da experiência grega, nós entramos na romana, nós tivemos a aula semana passada, eu só vou repassar aqui muito rapidamente, que é o estoicismo, né? O homem cuja conduta é guiada pelos ditames da razão, né? Ele é austero, ele quer o bem, ele quer a justiça de todas as coisas. Repare que na Grécia, o direito natural é uma fundamentação filosófica ligada à natureza, que muitas das vezes é confundida com Deus, né? A natureza universal. Chega na filosofia, no momento de Roma, nós temos a filosofia estoica. E aí, no caso, o direito natural, ele está mais ligado com a concepção ética. E aí, aonde que o direito positivo criado vai buscar inspiração? Ele vai buscar inspiração nessa ética, no poder da razão, né? Então, esse é o momento histórico. Então, para a gente fazer aqui um pequeno balanço e finalizando essa parte no mundo antigo, Grécia e Roma, direito natural é uma concepção filosófico, metafísica, uma concepção abstrata que serve de parâmetro para guiar, né, para depurar, para
que o direito criado pelos governantes se aproxime, né, digamos assim, de uma ética filosófica, de uma doutrina racional e não na violência. Então, é uma tentativa de você fazer com que os governantes governem, mas buscando aí estar alinhados com essas concepções. Isso funciona? Sim, em alguns momentos. Lá em Antígona a gente vê que não funcionou não, né? Creonte segurou, ele detinha o poder, ele segurou, não abriu mão até que terminou em tragédia. No caso de Roma, alguns imperadores vão seguir isso. Marco Aurélio, né? Alguns filósofos vão se destacar, Sêneca, Cícero, Ulpiano. Mas se você tiver interesse depois de estudar a história do Império Romano, você vai verificar que não é assim que funcionava. O Senado disputava o poder com o imperador. De vez em quando, esse poder era tão fortemente, né? Se você gostar, tiver aí com tempo, né? Tem no Netflix uma série sobre Roma muito, muito, muito interessante. Ela é como se fosse um documentário. Passa as imagens, né? E professores acadêmicos vão explicando a história. Começa com Marco Aurélio. Muito legal. Aliás, começa com Augusto, né? Primeiro imperador romano. E ali você vai verificar, muito interessantemente, que o imperador, ele brigava com o Senado para ver quem tinha mais poder. Em alguns momentos, alguns imperadores decretavam a ditadura, agora quem manda sou eu, o Senado cala a boca, ia lá e matava um terço do Senado. De vez em quando, os senadores conspiravam e passavam a faca no imperador. É o que é a realidade, né, pessoal? Então, funcionou como uma inspiração. Mas a gente vai verificar depois por que não funciona mais. Então, nós chegamos, né, nessa parte, ao segundo momento do direito natural, que é basicamente a aula de ontem e a aula da semana passada. Né? Quando chega na patrística, a igreja cristã, aproveitando que o imperador se converte no século IV, a igreja cristã se fortalece. E aí os filósofos, os padres da igreja, Santo Agostinho e Tomás de Aquino, vão dizer: direito natural é muito interessante. Eles vão pegar os textos filosóficos, estoicos, gregos, e vão depurar, e aonde tiver direito natural, razão, natureza, ética, justiça, eles vão colocar lei divina, lei eterna, e basicamente, aí sim, nesse momento, quando eu falo de direito natural, você pode até usar a expressão direito divino, mas se você não me colocar ipsis literis, que direito divino é o direito que os homens da igreja querem que seja, eu te dou 0 na prova, né? Porque Deus não influencia o nosso direito. Ok, pessoal? Deus está no céu, Deus quer a nossa salvação, mas não existe a menor possibilidade de Deus, né, vir e entrar dentro da lei. Isso não tem jeito, né? Não tem como. Eu posso criar uma lei inspirada no cristianismo? No budismo? Sim, claro, você pode. Mas quem cria as leis, direito é poder. Direito tem a ver com interesses de pessoas poderosas. Por favor, não coloca Deus nesse meio, não, porque é um grande desrespeito com Deus e com a nossa fé, qualquer que ela seja. Professor, Oi. desculpa incomodar. Primeiramente, qual que é o nome da série? Tá. Deixa que me dá um tempinho. Eu Tá. olho aqui no Netflix só para dar um nome. Eu não sei se é Império Romano. E aí eu pesquiso para você com mais calma, né? Só ver aqui já. É interessante. Ela é muito boa, viu? Eu, assim, conheci alguma coisa de Império Romano. Quem quiser conhecer. Deixa eu ver aqui se é essa aqui.
Roma, não é Império Romano, desculpa. A série chama-se Roma. Tá? Deixa eu pegar... Eu vou mandar lá no link da nossa colega Rúbia. E aí eu mando para vocês, tá bom? Eu mando aqui no link dela aqui. Então, perfeito. Posso continuar então? Alguma dúvida sobre essa primeira noção entre os gregos e os romanos? Não, né? Vai anotando para você não confundir, para você não se complicar. Porque na prova eu vou te perguntar ou uma das três, ou então eu te pergunto as três, né? E aí você não pode confundir. Então, nós tínhamos parado em o direito natural na experiência antiga, Grécia e Roma, e nós estamos apenas recuperando o que foi a aula de ontem, que aí é o direito natural na Idade Média, né? É o direito da patrística, é o direito natural na visão de Santo Agostinho, e é aquele direito que diz o seguinte: as instituições jurídicas foram criadas, né, para trazer o homem de volta para Deus. Então, a cadeia, o tribunal e as leis do governante são instrumentos na mão de Deus. Eu não sei se eu citei isso ontem, né, mas é Santo Agostinho que diz isso. O direito, o Estado, as instituições jurídicas são instrumentos na mão de Deus, né? Olha que legal. Veja que interessante. A igreja hoje fica aí nessa briga, né? Estado laico não é Estado ateu, né? Eu sou terrivelmente cristão e essa coisa toda, criticando, brigando com o direito, com o judiciário e o legislativo. Mas na época da patrística, quando a igreja mandava e desmandava, ela falava muito bem. Por quê? Porque o direito era ela, né? Era ela que dava as ordens, né? Então, quando o imperador decretava ir lá e colocava um decreto, na verdade, esse decreto tinha passado na mão do Papa. E aí, o curioso é que nessa época, o direito, a lei, vão ser instrumentos divinos, né? Vão ser instrumentos de Deus para levar os homens de volta para Deus. É muito lindo. Eu fico consternado, assim. É muito lindo esse negócio, né? Muito inteligente o Santo Agostinho. Fantástico, é um homem fantástico. Então, esse é o segundo momento, né? Em que o direito natural, e aí sim pode se chamar de direito divino, não gosto dessa expressão, é o direito cuja fundamentação tem que partir da igreja, de seus valores, né? E isso aconteceu durante 1000 anos na experiência da Europa medieval, ok? O terceiro momento, eu gosto de fazer uma certa ênfase, é o direito da era moderna. Então, vejam bem, a partir de Hugo Grotius e Pufendorf, né, ali a partir do século XVIII, veja bem, vamos imaginar o que é o século XVIII em termos de história da humanidade. Vejam que a Igreja dominou a Europa durante 1000 anos, do século IV até o século XV, do momento em que o imperador tornou-se cristão até a Reforma Protestante e as revoluções burguesas, né, a Revolução Francesa, Inglesa, que quando essas duas revoluções chegam, né, surge a noção de direitos de primeira e segunda geração, vocês vão ver isso mais detalhadamente com outros professores, e a igreja, ela é simplesmente colocada de lado. Olha, você fica aí e cuida da salvação dos homens, você vai cuidar disso. Deixa a política com os políticos, obviamente isso é uma expressão liberal, né? É o burguês que fala isso. Deixa a política com os políticos, principalmente os políticos a serviço da burguesia, né? A partir da das revoluções burguesas, francesa e industrial, a Revolução Inglesa, essas são revoluções burguesas em que a igreja e os nobres são colocados de fora.
E aí a burguesia, ela toma o poder, né? E ela inaugura o Estado moderno, ela inaugura uma série de coisas, dentre elas essa separação. Estado laico, né? O Estado tem que ser laico. Na verdade, a partir daí, nós vamos ter alguns autores, dentre eles Locke, né? Hobbes, mas especificamente a escola de direito natural. Quando eu falo escola de direito natural, eu estou falando de uma corrente, é o terceiro momento, é o momento da modernidade, a partir do século XVIII, e aí é o seguinte, aonde que eu vou buscar inspiração para que a lei não se torne uma violência? Porque esses autores eles vão dizer o seguinte, lá na Idade Antiga, a inspiração para o direito era a natureza e a razão. Mas o direito foi realizado de acordo com essa concepção? Foi sempre o estoicismo que deu base? O direito foi uma justiça na época dos gregos e dos romanos? Na maioria dos casos, não. Porque direito é violência. Da mesma coisa, eles perguntaram, na época medieval, o direito foi conforme os preceitos do cristianismo, de amor ao próximo? O direito na Idade Média foi um direito para olhar para as pessoas como Cristo ensinou? Não. Pelo contrário, né? Terminou com as pessoas morrendo queimadas, as mulheres sendo torturadas, queimadas como bruxas. Então, em nenhum dos dois momentos, o direito teve uma inspiração que o purificasse. Então, nesse terceiro momento, esses pensadores, esses juristas vão dizer o seguinte: ora, se a experiência grega e romana não teve um direito justo, e a experiência medieval cristã não permitiu um direito justo, e até porque existem pessoas que não são cristãs, e aí já no século XVIII você já tinha sociedades islâmicas, né, muito fortes, hindus, né, as sociedades africanas, você tinha aí muitas colônias, as sociedades asiáticas, que também já tinham, até por força, escolas de direito. Então, esses pensadores vão pensar o seguinte: nós precisamos criar uma fundamentação para o direito que seja universal, que possa ser aplicado na Europa cristã ou protestante, né? Que possa ser aplicado na Inglaterra protestante, na Espanha católica, mas que possa ser aplicado também, digamos, na China, né? Que tem uma outra religião, confucionista, né? Budista, que possa ser aplicado no Japão, que possa ser aplicado na Índia. Então, assim, o direito tem que ter uma concepção universal, laica, não religiosa. Então, é um momento muito interessante do direito, do ponto de vista da filosofia do direito, porque você passa a ter, né, os pilares da Declaração Universal, né, dos Direitos do Homem. Você passa a ter uma inspiração, né, que vem na esteira dos direitos de primeira e segunda geração. Você passa a ter uma inspiração na ideia de que o ser humano é livre para adorar a um Deus, qualquer Deus que seja. O Deus dos terreiros, o Deus das religiões de matriz africana, o Deus asiático, o Deus budista, o Deus nenhum, os 2000 deuses que tem na religião hindu, o Deus cristão, o Deus judaico, o Deus dos protestantes, dos evangélicos, o Deus de qualquer religião e aqueles que não têm nenhuma religião. Então, pense aí nos maçons, pense aí nas pessoas, nos filósofos que eram ateus. A ideia de que eu tenho que ter um arcabouço metafísico
para o direito que não possa se confundir com o cristianismo. Porque quando se confundiu com o cristianismo, ele acabou se confundindo com os homens da igreja cristã. Então, se eu tiver um direito confundido com o islamismo, eu vou ter um direito que vai ficar na mão dos sacerdotes islâmicos. Eu não posso ter esse direito, eu tenho que ter uma fundamentação universal, que seja válida para qualquer lugar do mundo. Então, cria-se aí a chamada escola do direito natural, e aí, qual é a fundamentação? Escrevam na matéria de vocês aí. A razão. Aqui agora não vai ser a natureza cósmica dos gregos, não vai ser o Deus cristão, mas, no terceiro momento do direito natural, o que fundamenta, o que deve ser o guia ético, né, abstrato, metafísico, para depurar o direito para que ele não se torne uma violência e para que ele garanta todas as liberdades burguesas, todas as liberdades liberais, o direito à propriedade, o direito à renda, o direito a enriquecer, o direito a ir e vir, o direito em alguns países naquela época, o direito a qualquer experiência, orientação sexual, o direito de adorar a um Deus, o direito de adorar a Deus nenhum. Isso é garantido pelo princípio da razão. Então, essa concepção, ela é uma concepção moderna, extremamente avançada, né? E que, de certa maneira, né, ela foi muito forte, né? Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, né? Essa concepção moderna relacionada à razão, ela foi o combustível, anote aí que isso é importante, matéria de prova. Essa concepção, né, de que as normas jurídicas escritas, colocadas pelos homens, né, por um tirano, por um governador, né, essas normas são incapazes de suplantar, né, ou de se aproximar das normas que nascem de instâncias superiores. Aí, no caso, o direito natural que corresponde à razão. Então, se essa escola diz que, ao longo da experiência do direito na Grécia, na Roma e depois na Idade Média, na Europa medieval, as normas jurídicas postas pelos imperadores, pelos governantes, foi incapaz de vir de uma instância superior, então você vai criar, né, a noção de direito natural ligado à razão, e este argumento serviu de combustível intelectual para a Revolução Francesa de 1789. Então anota aí, Revolução Francesa bebeu amplamente da ideia de que o direito natural, correspondido, né, com os ditames da razão, serviu de combustível para criticar qualquer lei que é criada pelo ser humano. Então, os revolucionários derrubaram a monarquia, derrubaram o poder da igreja, né, e acabaram com os privilégios e benefícios para a nobreza e para o clero, né? Então, por quê? Porque esses privilégios da nobreza e do clero, eles desrespeitavam os direitos naturais de liberdade, igualdade e fraternidade, conferidos pela natureza para todos os homens, né? Então, a ideia aqui é eu criar uma nova fundamentação universal, válida para qualquer lugar do mundo, que pudesse garantir, orientar, servir de luz e de norte para a direção de todos, de todo e qualquer governante. Pergunta: essa última noção de direito natural ligada à razão funcionou?
as leis que foram criadas a partir daí respeitaram os direitos dos cidadãos de liberdade, igualdade, fraternidade? Os ideais nascidos na Revolução Francesa foram respeitados pelos os novos burgueses? Não. Então aí vem a parte crítica da aula, que você tem que prestar uma atenção muito grande. Muito grande. O que aconteceu? Atualmente, né, então hoje, no século 20 e 21, né, atualmente, a ideia de um direito natural não tem mais sentido. Foi sepultada, né? Por que ela foi sepultada? Porque hoje você tem a concepção laica de Estado, a visão científica de direito, né? O estudo científico, nós vamos ter uma aula sobre isso, a racionalização e o pragmatismo das relações de poder político e jurídico, né? Que é o que a gente está vendo aí, o que a gente vê, né? O direito, ele é racional, ele é objetivado, ele é pragmático. As leis são feitas conforme esse pragmatismo. Então, a visão laica de Estado, a visão científica e a objetivação e racionalização das relações de poder político e jurídico sepultaram a noção de direito natural. Então, assim, eu não sei se vocês podem talvez ver alguém algum dia dando alguma aula, algum professor falar de direito natural. Não existe. Direito natural é uma concepção filosófica. Tem sentido, filosoficamente, para eu discutir se uma lei é justa ou injusta? Posso até discutir. Então, por exemplo, vou dar como exemplo a lei que foi criada, o decreto presidencial que permite reduzir o salário em 50%. Você pode falar que é justo ou que é injusto. Você pode falar que agride a justiça de Deus. Você pode falar que agride a razão, tá? Mas foi lei. E se é lei, se o presidente promulgou, se o Congresso e o Senado não... Eu estou esquecendo a palavra, gente. Quando é que um poder pode jogar por terra a lei que o outro poder faz? Existe a palavra vetar, mas tem uma outra. Me ajudem aí quem está lembrando. O Congresso lança uma lei, aí o presidente promulga, né? Se não quiser promulgar, ele pode... Qual que é a palavra? Não é vetar, como é que é? Revogar? Não, revogar é quando você mesmo que criou, você cancela o presidente. Sancionar, né? Não, quando é que ele deixa de sancionar? É veto mesmo, né? Tem a sanção, quando você valida a lei, e tem o contrário, né? É o veto, não é isso? Eu acho que eu estou querendo falar é veto mesmo. O antônimo de sancionar. É, vetar. Então é o seguinte, o presidente foi lá e criou a lei. As empresas podem reduzir o salário dos trabalhadores durante a quarentena em até 50%. O Congresso vetou? O Senado vetou? O STF vetou? Não. Então tá valendo. Ah, mas eu não concordo. O problema é seu. Ah, mas não é justo. Bom, não existe justiça. Direito não é justiça. Direito é lei. Se um poder cria uma lei e os outros poderes que têm a mesma configuração numa democracia não vetam, aquilo é sancionado. Depois que está sancionado, está valendo. Se está valendo, meu amigo,
Você pode invocar o direito natural, o direito da igreja, o direito dos romanos, você pode invocar a deusa, você pode espernear até não poder mais. Isso é a racionalidade e a cientificidade do direito. Então, o que eu estou querendo dizer? E nós vamos ter uma aula de normativismo jurídico, né, de Hans Kelsen, que é um jurista moderno. Não existe direito natural. Nunca existiu. Né? Nesses 2.600 anos, você teve uma concepção filosófico-abstrata. Você teve uma abstração. Você teve uma ideia, uma ferramenta para criticar uma lei. Ah, eu acho essa lei injusta. Bom, você pode achar, mas quem impôs ela tem o poder. Né? Foi o Creonte, foi o Congresso, foi o Senado, foi o presidente da República. Então, não faz sentido a gente falar, a não ser no plano filosófico, de direito natural. Não faz sentido. Então é o seguinte, se alguém falar, o direito natural é uma concepção, é um direito divino, gente, não existe direito divino. Né? Aqui é aquela expressão, né? A César o que é de César, né? A Deus o que é de Deus. Não misturem Deus com o direito, porque o direito é poder. Né? É igual quando você é casado, né? Como é que ocorre o poder dentro da sua casa? Como é que é? É uma democracia no seu casamento, lá na sua família? Quem manda mais? Homem, mulher? Eles discutem? Quem é que bate o martelo? Como é que funciona? É uma negociação. Homem e mulher não fica assim, eu vou buscar uma inspiração metafísica. Jurista nenhum busca isso. Há princípios? Sim. Há princípios que são consagrados, construídos, né? Uma coisa é você falar de princípios, né? Uma coisa é você falar de fundamentações. Essas fundamentações são filosóficas, são antropológicas. Só que o seguinte, se o presidente da República amanhã decidir acabar com o isolamento social, e ele for lá, né, ele, o Trump, quem quer que seja, e decretar, a partir de agora, libero todo mundo para comprar e vender, vamos todo mundo comprar e vender. Se o Congresso não conseguir, dentro lá do rito, né, vocês vão ver isso em direito constitucional, não vou ficar explicando isso não, até porque não é minha matéria, mas se o Congresso não conseguir vetar, né, se o Senado não conseguir vetar, e se chegar no STF e o STF entender que o presidente está no direito dele, né? Se o STF interpretar que a lei é constitucional, o decreto é constitucional, você pode espernear o tanto que for. Né? A pandemia vai matar metade do Brasil, mas é lei. Entendeu? O que não significa que eu não possa, né, dentro do próprio direito, aperfeiçoar uma determinada lei. Né? É aquelas revisões, alterações constitucionais, emendas constitucionais, né? Revisão do Código Penal. O Código Penal está ultrapassado, nós vamos atualizá-lo. O Código Penal está muito brando, né? Não tem essa visão. Tem que ter pena de morte. Bom, no nosso direito não existe pena de morte. Mas eu quero muito pena de morte. Eu acho que Deus é a favor da pena de morte. Tudo bem, campeão. Instaura-se os devidos processos, a discussão, as casas legislativas, Senado, Câmara, veto presidencial, STF. Se passar, passou. A lei foi atualizada, agora tem pena de morte. Hoje não tem. Então, é assim que funciona o direito. Bom, direito natural, nas suas três principais definições. Essa quarta eu não vou nem falar, não, porque
Eu vou explicar por quê. Nas 3 acepções não existe mais. Bom, acabaram com o direito natural? No ponto de vista prático, sim. Existem faculdades que têm essas disciplinas, estudam os gregos, os romanos, a igreja. Isso é estudado, tem faculdade que isso é estudado, né? Principalmente dependendo da confissão da faculdade. Então, você pode ter uma faculdade católica que gosta da ideia de direito natural, obviamente dentro do magistério católico. A partir da experiência do nazismo, né, o que aconteceu? Hitler, tudo que ele fez no nazismo, ele tipificou, ele positivou. Então, aquela coisa, entrar na casa dos judeus, saquear os bens dos judeus, sequestrar as contas bancárias, mandar judeu para campo de concentração, tudo aquilo estava na lei no nazismo. Então, depois da experiência do nazismo, teve uma seguinte discussão. Olha, não existe direito natural. Mas não tem uma forma de pôr limites. Quando alguém extrapola, principalmente no caso de autoritarismo, ditaduras, experiências totalitárias, será que a humanidade não precisa pôr um freio no autoritarismo da experiência totalitária? Sim, precisa. Eu concordo que precisa, né? Então, assim, qualquer ditadura, a de Mussolini, a de Stalin, a de Hitler, a dos militares no Brasil, qualquer apoio à ditadura não pode ganhar a bênção de nenhum constitucionalista, de nenhum jurista, de nenhum advogado. Só que é o seguinte, como que a gente põe freio nisso? Como que eu vou pôr freio para não deixar acontecer os abusos aos direitos humanos, as garantias constitucionais, né? Como, vocês vão ter aula com o professor Bernardo, como que eu posso salvaguardar as garantias constitucionais dos abusos autoritários de quem quer que seja? Pelo próprio direito. Não existe eu invocar uma concepção metafísica para pôr freio no autoritário. Não adianta eu ir até Deus, a natureza, a razão. Ninguém vai ouvir você. Então, é pelo próprio direito. Então, se a sociedade está vendo que está surgindo novamente ranços autoritários, abusos, excessos, a sociedade é que tem que reagir através dos políticos, através da pressão popular, da bateção de panela, da manifestação, da greve. É os instrumentos que você tem. Então, se amanhã liberar o isolamento ou aumentar o isolamento, a gente tem que ir para a rua manifestar, fazer carreata. Os empresários foram, olha, quero vender, deixa eu vender. Não passou. O pessoal está batendo panela, tira esse cara daí. Não passou. Tem hora que passa, né? Não derrubaram a Dilma? Não derrubaram o Collor? Tem que ser pelos instrumentos. O impeachment é um deles. O impeachment é um deles. Eu posso até não ter concordado com o impeachment da Dilma. Eu posso ter achado uma tremenda injustiça com o Collor. Mas é um instrumento jurídico. Né? A mesma coisa, se amanhã derrubar o Bolsonaro, eu posso ficar muito chateado. Mas é um instrumento. Então, não existe uma maneira de controlar o direito a não ser por ele mesmo e pelas instituições que existem. Né? E, por isso, terminando essa aula, por isso mesmo, se eu não tenho fundamentações filosóficas, religiosas, divinas, lei eterna, toda vez que eu vejo autoritarismo, qualquer sociedade organizada tem que se organizar e frear o autoritarismo. É assim que a gente tem que trabalhar. Né? E a lei, ela vai ser sempre poder e violência. Nós vamos verificar isso com outros autores. Gente,
eu preciso saber dúvidas, perguntas, muita informação para uma aula só ou não? Tranquilo, né? Acho que foi tranquilo. Alguém quer falar? Não fala todo mundo ao mesmo tempo, não, senão eu não dou conta de acompanhar vocês. Alguma dúvida? Ficou claro as três diferentes concepções, né, de direito natural? Ficou tranquilo para vocês? Então tá joia. Ok. Tô tranquilo. Então tá bom. Perfeito. Outra pergunta, o seguinte, nós estamos testando, né, o Skype para dar aula. Tá picando? Facilitou? Como é que foi a experiência? Ou foi a mesma coisa do Moodle? Pelo Skype tá bem melhor. Ô, professor, só uma dúvida. O senhor consegue ver o chat do Skype? Porque muita coisa o pessoal tá comentando, só que eu acho que você não tá vendo. Não, eu consigo, mas eu tive que me organizar aqui pelo texto, né? Deixa eu ver aqui. Foi bom você ter lembrado, né? Não, aqui eu coloquei as diferentes estações, aí tem ok, 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 deixa eu ver. Tá, aqui tem. O pessoal tá falando, mas acho que é dos problemas deles mesmo. Alguém me manda aula porque não tá funcionando nada. Aí deve ser, no caso, o acesso individual, né? O pessoal estava ligando na sofrência. Isso, eu deixei a câmera desligada, viu, gente? Hoje eu deixei a câmera desligada. Mas eu não estou vendo nenhuma pergunta. O Congresso pode derrubar o veto. Existe aí existe a melhor maneira de explicar isso é o professor Bernardo, mas se o presidente decreta uma lei, o Congresso pode vetar, ou o Senado. O Senado ou o Congresso vetando, o presidente pode renovar o decreto. Ele renovando, o Congresso veta de novo, aí vai para o STF. O STF dá a palavra final. Isso serve tanto para a lei que sai do presidente, quanto para a lei que sai do Congresso. Ok. Acho que é isso. Não tem. As normas jurídicas são incapazes de quê? Não entendi bem essa pergunta. Professor, Oi, já está me ouvindo? eu estou te ouvindo. Pode falar. Meu fone está horrível. Não deu para escrever. Eu não entendi, eu levantei a mão, eu pulei aqui. Você estava falando sobre o direito natural, naquela hora lá, depois que o senhor falou que não existe Estado laico, que o Estado é ateu, para quem é muito cristão, não sei o quê, tal. Aí o senhor falou assim, as normas jurídicas são incapazes de aproximar uma instância superior, Não, e não, aí... isso é na Revolução Francesa. Isso aí é o momento Pois que está nascendo. Aí, na verdade, é o surgimento da terceira. É a terceira noção. A escola moderna do direito natural. A primeira, só recapitulando, né, para não confundir. A experiência grega e romana, uma fundamentação filosófica da natureza. A natureza tem a ética e os princípios para governar o direito. O segundo momento é o direito divino, da experiência da Idade Média, né? O direito dominado pela Igreja. Então, a partir da Revolução Francesa, os intelectuais, juristas, eles vão chegar à seguinte conclusão: nem a Igreja e nem a filosofia foi capaz de fazer com que as normas jurídicas representassem os direitos dos cidadãos. Entendeu? Entendi. É uma crítica. É você pensar assim: o direito ficou 1000 anos na mão da Igreja. Ah, quem está governando então é Deus, porque o direito é divino. Quem está inspirando, a injustiça correu solto do mesmo jeito. Lá na experiência romana, quem o direito é inspirado
pela filosofia estoica, pela ética, justiça da natureza. As normas jurídicas foram incapazes de representar os direitos do cidadão. Então, eles propuseram uma fundamentação laica, a razão. A razão é laica, a razão não tem nada a ver com religião, correto? Sim. Então, foi uma Sim. crítica. Então, Só que aí, quando chegou em Kelsen, quando chegou no século XIX, aí nós fizemos a mesma pergunta. A filosofia não foi capaz de fazer as normas jurídicas representar o povo. A igreja não foi capaz de fazer as normas jurídicas representar o povo. A razão... Kelsen, eu entendi que não existe direito natural a não ser no plano filosófico. Vaza daqui. Oi? O que é... Tá. A Revolução Francesa, ela nasceu da negação do direito divino, é isso? Não. A Revolução Francesa, vamos colocar assim, eu estou citando. A Revolução Francesa, ela é a negação dos abusos cometidos pelos nobres, pelos os monarcas, né, a corte, e pelo clero. Então, os burgueses, que são os primeiros capitalistas, né, eles começam a enriquecer com o comércio, e aí quando eles enriquecem, eles se cansam de ver a igreja e a nobreza se perpetuando no poder e o povo passando fome. Mas, na verdade, aí a Revolução Francesa, ela se levanta contra isso. E aí tem a Revolução, os nobres são decapitados, a igreja é expulsa do poder, e a partir daí é a Revolução Francesa moderna que vai começar com a experiência dos estados modernos. São as primeiras modificações. Nós vamos ver isso um pouquinho com Rousseau. São os primeiros estados democráticos. Aí surge, aí volta-se o estudo grego, aí tem a moderna concepção de democracia. Mas quando chega, do ponto de vista de norma jurídica, quando a gente chega no final do século XIX, a gente também percebe que a razão não consegue fazer com que o direito melhore. Então, nasce a escola científica do direito. O direito é aquilo que é posto. E aí você tem que ir lá e fazer seu papel, você tem que ir lá e brigar, você tem que ir lá e fazer o jogo político, o jogo do direito. Não existe nada que faça o direito ser justo. O direito é o que é. O direito é uma violência. É sempre alguém querendo impor seus interesses. Não é assim que é a política. Sim. Não existe. É igual a gente fala assim, você é de esquerda, você é de direita. Tá, tudo bem. Eu gosto da esquerda, eu gosto... Nenhum deles é melhor do que o outro. São mundos e visões, e cada um quer seu espaço de poder. Mas dizer que um é influência, um tem uma ética, não. Cada um tem seus interesses. E o direito é a representação de interesses. Ficou claro? Claro como a neve. Então, tá bom. Então é isso aí. Gente, o importante é você não misturar as três concepções, datá-las, né? Grécia, Idade Média com a Igreja, experiência moderna da razão. Mas, fechando no final, é uma concepção filosófica apenas, fica apenas no plano. Quando eu disse que, a partir do nazismo, chegaram-se à conclusão de que tem que voltar com o direito natural racional, aí surge a quarta onda, mas não é uma concepção filosófica que faz o direito ser melhor, né? O que faz o direito funcionar é interesse. É igual, vocês prestem atenção, quando vocês for assistir o telejornal, preste atenção na briga entre estados e o presidente da República. É uma briga. E cada um quer tirar proveito dela, né? E ninguém está pensando em você, não. Tem essa, não. Os governadores estão pensando neles, o presidente pensa nele. E aí tem uma briga, né? Quem é que vai ter o direito de pôr fim ao isolamento?
Então, é uma briga política visando quem vai chegar forte para 2022? É, 2022. Estamos perdidos? Não, Luciana, a gente não está perdido. Estudar direito, conhecer as leis para poder pressionar. Nos países mais desenvolvidos, principalmente na Europa, Inglaterra, França, os cidadãos conhecem as leis, né? Basicamente é parte da educação deles conhecer leis, conhecer como é que funciona. Eles pressionam mais. E aí o direito fica mais balançado, entendeu? Então você tem o executivo, o legislativo e o judiciário. São os 3 poderes. Mas nós acreditamos na democracia que eles são todos representativos. Então, é a sociedade que tem que fazer pressão. Os burgueses já fazem, os empresários já fazem, os militares já fazem, a igreja já faz, os evangélicos já fazem. O cidadão tem que fazer. O problema na nossa experiência é que nós, a boa parte da sociedade, não tem essa educação. Então, assim, ele não conhece o poder que ele tem, ele não consegue se mobilizar, né? Então, essa a questão. Gente, tranquilo? Então, nós estamos, se não tiver mais nenhuma dúvida, deixa eu falar com vocês, eu vou parar aqui a gravação,